Olá pessoal, meu nome é Igor, vou mostrar para vocês outro console antológico, um console que marcou minha infância, acredito que marcou a infância de muita gente também, é o Nintendo 8 bits. O Nintendo 8 bits ele foi o primeiro console da Nintendo, o primeiro videogame doméstico da Nintendo. Foi lançado originalmente no Japão no ano de 1983, com outro nome, era o Family Computer, ou Famicom. Ele tinha um nome diferente também o modelo, era um videogame menor, era nas cores branco e vermelho, o desenho era totalmente diferente, tinha dois slots no lado, você colocar o controle para guardar, o cartucho também era menor, esse aqui é o cartucho desse Nintendo, Nintendo americano, o Nintendo 8 bits, o cartucho do Famicom era menor, era similar a esse cartucho aqui, ó, pronto, mais ou menos o tamanho desse cartucho do Nintendo 64, só que um pouco mais leve são aqueles cartuchos do Polystation, quem conhece o Polystation sabe do que eu estou falando. Então, apesar de ter o design totalmente diferente, o nome também era os mesmos gráficos, as mesmas especificações técnicas, não mudava nada em termos de jogos e gráficos. Os mesmos jogos e alguns jogos saíram para o Famicom, tinha aí o porte para o Nintendo americano. Ou seja, é o mesmo console, só muda o nome e o design. Aqui no Brasil chegou com 10 anos de atraso, pessoal. Foi lançado em 83, perdão, no Japão, o Famicom. 85 foi redesenhado e lançado nos Estados Unidos, o Nintendo 8 bits, Nintendo americano. E em 1993 foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Só que nós, com o nosso jeitinho brasileiro, nós já jogávamos antes disso o Nintendo 8 bits. Como? Ou importava, mas tinha que ter muita grana para importar um game como esse, que era top de linha naquela época. Ou então jogavam os clones, A partir de 89, algumas empresas elas obteram licença da Nintendo para fabricar consoles que aceitassem os jogos da Nintendo. Empresas como a CCE, a Dynacon, fizeram isso. Eu mesmo tive o Dynavision 3, que na minha opinião, desses consoles foi o melhor. Foi dessas empresas, foi o que melhor fez o console para funcionar. Porque funcionava tanto as fitas do Famicom, como as fitas do Nintendo americano. Elas vinham com 12 slots, um slot da fita de 72 pinos e o slot da fita de 60 pinos, que é a fita menor. Então, você não precisava se preocupar quando chegasse na locadora, perguntar à moça da locadora se a fita que tinha lá era da pequenininha ou era da grandona, assim que a gente conhecia antigamente. Aqui eu tenho um clone aqui, não é o que eu tive era o Dynavision 3. Esse é o Dynavision 4, lançado mais ou menos uns 8 anos atrás, a tentativa da Dynacon, reviver aí os tempos de 8 bits, frustrada que a galera da geração PlayStation não quis nem saber. E essa era a concorrente, esse aqui era o game concorrente do 8 bits, era o Master System, que perdeu concorrência para o 8 bits, por quê? A Nintendo, uma característica muito interessante, além de ser o primeiro console a aceitar jogos de outras empresas, não só da própria Nintendo, da fabricante, a Nintendo tinha um contrato de exclusividade com essas empresas que fabricavam jogos para a Nintendo, de exclusividade, ou seja, a empresa ela não poderia produzir jogos para outros consoles, para outros sistemas, entendeu? Por exemplo, jogos, por exemplo, o Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy saiu para o Nintendo 8 bits. Não saiu para o Master System porque a empresa que fez o Final Fantasy tinha um contrato de exclusividade com a Nintendo e não poderia fazer um port desse game para o Master System, nem lançar outro game para o Master System. Isso obrigou a Sega, a concorrente da Nintendo, a produzir seus próprios jogos. Enquanto a Nintendo, além de produzir seus próprios jogos, ela ainda contava com jogos de terceiros. Outra curiosidade da Nintendo, do Nintendo 8 bits, que várias franquias de sucesso da Nintendo tiveram sua estreia no Nintendinho, no Nintendo 8 bits. Nintendinho, como ele é conhecido aqui no Brasil. O Super Mario Bros. O primeiro Mario Bros. Foi no Nintendo 8 bits, lançado há mais ou menos 25 anos atrás. A franquia Zelda também teve início no Nintendo 8 bits. Metroid, que teve uma continuação recente agora no Nintendo Wii. Ele começou no Nintendo 8 bits, depois teve uma continuação de sucesso no Super Nintendo, dentre alguns outros jogos. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como funciona o Nintendo 8 bits. O grande diferencial dele é o slot do cartucho. Ele fica na frente, não fica em cima, como o controle do Xbox caiu. Ele não fica em cima como a maioria dos games de cartucho. Ele não coloca por cima, coloca por aqui por baixo. Se encaixava. Sentia lá que os conectores se encaixaram. Abaixava ele para encaixar aqui embaixo, uma travinha que tem embaixo. E aí fechava a tampa e ligava para jogar. Deixa eu só pegar o controle aqui do Xbox. Deixa ele aqui. Ligava para jogar. Não era necessariamente precisava fechar a tampa, A tampa era mais para proteger os conectores da poeira. Mas é brabo fechar porque até ficava mais bonito, não ficava esse vácuo, esse buraco aqui no meio do console. Aqui atrás são os cabos normais, o cabo de força, o cabo de áudio e vídeo, alguns tinham, outros não, o cabo RC.
Aqui é o controle dele, vou mostrar pra vocês como é o encaixe. É o controle com o D-pad, o Start, Select, o A e o B. Encaixava, ligava e só jogar. Vou mostrar pra vocês agora um pouco um gameplay desse cartucho que eu tenho. Deixa eu mostrar novamente. Um dos poucos cartuchos que eu tenho, que é o Super Mario Bros 3. Na minha opinião, o melhor jogo de Mario já lançado até hoje. O jogo que eu mais gosto, o mais divertido com certeza é esse. Esse e o Mario 64 também que eu gosto muito. Só ligar pra vocês, pessoal. Opa, a televisão tá desligada. Cadê o controle? Acho que eu liguei. Opa! Rapidinho, hein? Bom, pessoal, jogar em TV de LCD é uma experiência não muito legal, né? Essas televisões de LCD elas não foram feitas para rodar em resoluções mais baixas. Então fica um gráfico um pouco ruim. Eu ainda deixo a imagem assim ajustada um pouco menor, para não ficar muito esticado. Mesmo assim o gráfico ainda fica meio tosco, meio esticado, sei lá. Não sei se dá pra ver daí da câmera. Esse é o Super Mario Bros 3. Se eu não me engano, ele foi lançado no ano de 1987. O game fez muito sucesso. O primeiro game do Mario tem um mapa aberto, onde você poderia escolher as fases pelo mundo, né? Não era somente uma sequência como foi o Mario Bros, o primeiro, e o Mario Bros 2. Outra característica dessa época de ouro dos videogames, era a época do Nintendo 8-bits, pessoal, é que a partir daí começaram a surgir as revistas de videogame. Como a gente ainda não tinha o avanço da internet, tínhamos que recorrer a revistas para saber dicas, detonados, lançamento de jogos, etc. E com o lançamento do Nintendo 8-bits, várias revistas, várias editoras, elas tiveram interesse em publicar revistas para esse público novo, que era o público de videogame, que cresceu bastante após o lançamento do Nintendo 8-bits, perdão. E alguns games entraram para a história, né? Como é o caso desse Super Mario Bros 3, o primeiro Contra também foi para Nintendo 8-bits, Bubble Bobble, que é muito divertido, muito legal, Duck Hunt, Duro de Matar, que eu adorava jogar, dentre alguns outros jogos. Opa! Mas tem que ter cuidado aqui para pular. Bom, pessoal, é que hoje só não joga Nintendo 8-bits quem não quer. Alguns sites hoje já disponibilizam jogos para você jogar direto do seu browser, direto do navegador. O jogo está lá disponível online, não precisa baixar, não precisa fazer um download. No site joga, né? É claro que você não pode salvar os games e também não pode jogar em tela cheia, mas dá para matar a saudade ou conhecer alguns jogos que você ainda não conhece. Então, quem quiser baixar um emulador, baixar a ROM, né? Lembrando que, segundo os termos de uso do site, você só pode jogar essa ROM caso tenha o jogo original em cartucho em casa. Ou, ao contrário, se você não tiver, a Polícia Federal pode ir em sua porta, perguntar se você tem um cartucho. Você não apresentando o cartucho a eles, você está seriamente enrascado. Muita gente no Brasil é presa por isso, né, pessoal? Então vamos ter cuidado. Joga só 24 horas a ROM, depois deleta a ROM do seu computador. Depois vai, baixa de novo, fica mais 24 horas, deleta. E aí fica assim você não terá problema com a Polícia Federal. Isso não é um bug, isso aqui é um macetezinho do game para ir para a tela de bônus. Bom, pessoal, essa foi uma breve apresentação do Nintendo 8-bits, o Nintendinho. Então quem gostou, fica a dica. Tem emuladores, tem alguns sites, como eu já falei. Ou então tem a opção de comprar o console pela internet, não custa tão caro, e desfrutar do prazer que é jogar direto do console, com o controle na mão. Então, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima. Dá licença que eu vou continuar aqui o Mario Bros. Valeu!